Olá, futuros universitários, né? Na aula de hoje iremos estar dando continuidade à aula 5, a disciplina de Química, sobre propriedades de materiais, substâncias químicas, metais e ligas metálicas. Na aula passada já falamos sobre propriedades de materiais e substâncias químicas, e nessa aula iremos falar aí sobre metais e ligas metálicas e ligações metálicas. A palavra metal, quando escutamos, nos remete a objetos de ferro, de alumínio, né? Mas para a química, a palavra metal ela tem um outro significado, né? O metal para a química é uma classificação de elementos. São elementos químicos que possuem propriedades, né, semelhantes, possuem características semelhantes, que são a questão da alta condutividade térmica e elétrica, os altos pontos de fusão e ebulição, suas estruturas sólidas em temperatura ambiente, tirando aí a exceção o mercúrio, a sua alta tenacidade e a sua baixa pureza, e o seu quase unânime brilho, né? O brilho prateado, a maioria que é tão comum, né? Nos metais. Essas é uma classificação, né, dos elementos químicos, são os metais. Aqui a gente tem uma tabela periódica, né, mostrando aí, e a tabela periódica ela é dividida justamente por essas classificações. Ela é dividida entre metal, ametal, gás nobre, família do boro, família do carbono. Aí algumas divisões, mas hoje nessa aula o que a gente irá estudar é sobre os metais, não é mesmo? Aí, a tabela periódica, tem a sua divisão de metais, né? Mas os metais, dentro da classificação de metais, eles possuem uma classificação, né? Eles são divididos em metais alcalinos, que estão aqui compostos na primeira coluna, na primeira família, na primeira coluna da tabela periódica. O hidrogênio, ele está aqui, mas ele não é um metal, né? Ele só está aqui porque a tabela, as pessoas construíram a tabela, né? Colocaram ele na primeira coluna, mas ele não é um metal. Às vezes ele pode vir aqui ou ele vem no meio da tabela, isso depende da tabela periódica. Mas mesmo ele estando aqui na primeira, ele não é um metal, né? Mas o resto da coluna são metais chamados metais alcalinos, né? Eles possuem as características mais semelhantes, por isso que esses elementos estão justamente na primeira coluna, né, juntinhos, porque eles possuem umas características mais semelhantes, que é a questão da alta reatividade. A maioria dos metais, eles são altamente reativos, porque mais para frente eu vou explicar, mas basicamente é a questão de que na sua última camada de valência, aqui nesse caso da primeira coluna, eles só possuem um elétron. Então, o núcleo não tem essa ligação forte com esse último elétron. Então, ele consegue fornecer elétron de uma maneira mais fácil. Então, por isso que eles são altamente reativos, né? Exemplo aí temos o sódio, o lítio, o potássio, não é mesmo? E os outros metais alcalinos. Passando dessa classificação, temos a classificação dos metais alcalinos terrosos, não é mesmo? Que aqui, né, na segunda coluna da tabela periódica, aqui a segunda coluna são os metais alcalinos terrosos. São bastante semelhantes, né, aos metais alcalinos da primeira coluna, mas eles são um pouco menos reativos que eles. Um exemplo aqui é o berílio, o cálcio, né, e os demais. Passando essa classificação, temos os metais de transição. É o maior grupo de metais da tabela, né? Estão presentes aqui da terceira até a 12ª coluna e nas duas últimas linhas, né, que estão separadas aqui da tabela. São os metais de transição. Na coluna 13, temos também alguns metais. A coluna 13 é chamada família do boro, né? Temos alguns metais, né? Na verdade, o boro aqui é o único ametal dessa coluna. O resto todos são metais. Antes eles eram tratados como semimetais, mas aí o PAC, né,
não respeita, ela não quer que a tabela tenha de semimetais. Ela quer que seja dividido entre metais, tem um entendimento, né, de ser dividido entre metais e ametais, né? Então, aqui no grupo da família do boro, o boro é o único ametal dessa coluna, né? Já na família do carbono, que é a 14ª coluna, né, temos que somente o carbono e o silício são ametais. O resto dessa coluna são metais também. Na coluna 15ª, da mesma maneira, né, aos únicos metais, na família, aqui é a família do nitrogênio, né, a 15ª coluna, os metais possuímos como o antimônio, o bismuto e o moscóvio, que são os únicos metais dessa coluna. Já na coluna 16, na 16ª, somente o polônio e o nivermônio são metais, semimetais, né? E na coluna 17, somente o tenecino, que é um semimetal ou metal. Tem algumas tabelas que são tratadas, esses metais, né, que estão aqui nestas últimas colunas, né, da 13ª até a 17ª colunas, eles são tratados como semimetais, e tem tabelas que eles são tratados como metais. Mas aí vai depender da tabela que for aplicada. Aí o PAC não reconhece semimetais. Ela quer que os elementos sejam divididos em metais e ametais, que também, querendo ou não, iria facilitar, não é? E são esses os nossos metais, né, constituídos na tabela periódica. Os metais alcalinos terrosos e os nossos metais de transição. Tá aqui, né? Metais alcalinos, primeira coluna, lembrando, né? Metais alcalinos terrosos na segunda coluna, metais de transição da terceira até a 10ª coluna, né? A 12ª, na verdade. Aqui tá um errinho. É até a 12ª coluna, não até a 10ª. E os metais de transição, né? Aqui a terceira até a 12ª, aqui tem um errinho. E os semimetais, que são os metais que estão da 14ª até a 17ª, que podem ser lidos como semimetais ou metais. Pronto, como já falamos algumas propriedades dos metais, né? Os altos pontos de fusão e ebulição, alta condutividade térmica e elétrica, tenacidade, baixa dureza, brilho prateado. E falamos também como a tabela ela é dividida. Agora a gente vai perceber, né, analisar como a tabela consegue fornecer informações importantes somente você sabendo onde aquele elemento está, onde está na tabela, onde está posicionado na tabela, né? E qual a pergunta você quer saber, qual a informação você quer, né? Então a tabela ela consegue nos dar esse tipo de informação. Bom, aqui temos o que? Aqui temos a demonstração, né, da tabela periódica, como ela é. Aqui ficam os metais de transição, as famílias, os gás nobres, né? Aqui tem como ela é. Então, olha, o aumento do raio atômico. O aumento do raio atômico, ele vai acontecer da direita para a esquerda, de cima para baixo. Ou seja, se eu tenho um elemento, se ele me dá dois elementos e pergunta assim, qual que tem o maior raio atômico? Eu vou lá na minha tabela, vou procurar esse elemento, e, né, pronto, o elemento 1, ele está por aqui, nos metais de transição, aqui no meiozinho. E o meu outro elemento, ele está no finalzinho dos alcalinos terrosos. Quem é que vai ter o maior raio atômico? O elemento dos alcalinos terrosos. Por quê? Porque o raio atômico ele vai crescer da direita para a esquerda, de cima para baixo.
É uma informação que a tabela visualmente vai lhe dar, sem você precisar procurar o tamanho do raio atômico do elemento, nada. Só você procura na tabela, achou, faz essa comparação. Bom, a massa atômica do mesmo jeito. A massa atômica, ela cresce de cima para baixo, da esquerda para a direita. Quer dizer o quê? Que um elemento que esteja no finalzinho lá embaixo, na direita, ele vai possuir uma massa atômica maior do que um elemento que esteja lá em cima, na ponta esquerda. Entendeu? Novamente, é uma informação que você não precisa ir lá procurar qual aquele elemento, qual a massa daquele elemento. Só procura na tabela, tá onde faz essa comparação. É uma informação que a tabela nos dá. A eletronegatividade aqui, né, que é a questão da facilidade que um elemento possui de pegar um elétron, digamos assim, né, para si, pega um elétron, ela vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quer dizer o quê? Os metais eles estão aonde? Eles estão na pontinha esquerda da tabela, né? Aqui no meio e tal, mas os metais alcalinos eles estão aqui, né, na coluna mais à esquerda. Então quer dizer que eles são os elementos com a menor eletronegatividade. Se ele possui a menor eletronegatividade, é porque ele não tem força de ir lá e pegar um elétron para ele. Por isso que eles são altamente reativos, porque eles não vão lá e pegam, eles vão lá e dão um elétron. Novamente, é uma informação que a tabela nos fornece de uma maneira visual, né? Você não precisa, novamente, ele dá dois elementos, você analisa onde os elementos estão e você consegue ver qual elemento vai ser mais eletronegativo, eletropositivo, né? E aqui a tabela nos dá que os metais são os elementos com a menor eletronegatividade. Pronto, já falamos sobre os metais, sobre as suas características e propriedades, né, como eles estão divididos, como eles são divididos e dispostos na tabela periódica, né, como a tabela pode nos fornecer informações, né, visuais, e agora nós iremos falar um pouco sobre as ligas metálicas. Né? A liga metálica é a junção de substâncias, né, de duas ou mais substâncias, onde uma dessas substâncias ou mais também é um metal. Né? Isso é uma liga metálica. Aí a pergunta acontece, né? Surge, por que a produção de uma liga metálica? A junção desses metais acontece justamente procurando propriedades, características melhores. Né? Essas ligas procuram fornecer características que uma substância, uma matéria única não possua. Então eu faço essa liga metálica que vai me dar propriedades e características melhores que eu procuro, como um aumento de condutividade elétrica, um aumento de condutividade térmica, um aumento de resistência mecânica e uma propriedade que é muito procurada nessas ligas metálicas é o aumento da corrosão, o aumento da resistência à corrosão, não o aumento da corrosão, mas o aumento da resistência à corrosão. É uma propriedade que é muito procurada em ligas metálicas. Por quê? Porque a maioria dos metais, né, eles sozinhos, únicos, eles estão aí à mercê da corrosão. Então, uma liga metálica, ela vem com essa ideia de diminuir a corrosão, de aumentar a resistência que aquele material vai ter à corrosão. Por isso que elas são altamente fabricadas. Né? Elas se dividem em ligas metálicas ferrosas e ligas metálicas não ferrosas, né? Como temos aqui no slide. Como o nome já diz, a liga metálica ferrosa é aquela que na sua junção possui o ferro. Né? Em alguma porcentagem ali ela possui o ferro, e as ligas metálicas não ferrosas são aquelas ligas metálicas que não possuem o elemento ferro. Pronto, um exemplo de uma liga metálica ferrosa é o aço. O aço ele é uma liga que possui 98,5% de ferro
na sua composição e traços de carbono, silício, enxofre e fósforo. Ou seja, é uma liga extremamente produzida e vendida no mundo todo, que possui majoritariamente o elemento ferro, né, com traços de carbono, enxofre, silício. Para quê? Para que eu consiga aumentar, eu pego ferro, eu coloco um pouco de carbono, de silício na produção, e com isso eu consigo aumentar principalmente a minha resistência à tração, a minha resistência mecânica. Ou seja, para a indústria, isso é algo muito bom, porque o ferro sozinho, primeiro que ele está muito à mercê da corrosão. Então, eu venho, coloco um outro elemento que vai me dar uma propriedade esperada, uma propriedade melhor para eu trabalhar, para a indústria trabalhar. Então, eu coloco o carbono e outros elementos, aumentando a resistência daquela liga, daquele material, né? Vem também um aço inox, que que possui majoritariamente ferro, mas que tem outros elementos que procuram o quê? Abaixar o nível de corrosão que aquele material vai sofrer. Ou seja, aumentar a resistência à corrosão. E isso, novamente, para a indústria é algo muito bom, algo que é visado, ou seja, eu pego materiais, junto eles para me dar propriedades que eu preciso trabalhar, né? Temos também aqui as ligas metálicas não ferrosas. Nesse exemplo eu coloquei o bronze, né? Temos também o latão, o bronze, aqui na imagem, né, mostrando. É uma liga que possui como principais elementos o cobre e o estanho. Ou seja, eu pego uma porcentagem, uma quantidade de cobre, uma quantidade de estanho, junto e me dá um bronze, um material que tem propriedades e características bem melhores do que só o cobre ou só o cobre ou só o estanho sozinho, né? Então, isso que vem a necessidade da criação das ligas metálicas é fornecer, né, características e propriedades melhores de trabalhar, né, mais visadas. Pronto. Já falamos sobre os metais e as ligas metálicas, né? Agora iremos falar sobre as ligações metálicas, né? As ligações metálicas, como o nome já diz, né? Já nos deixa claro, são ligações que acontecem entre os átomos de um metal, né? O material ele pode ser de um único tipo de metal, né? Como uma barra exclusiva de alumínio, uma barra exclusiva de ferro, ou também o material pode ser uma liga metálica, né? Um ou mais metais, não, mesmo naquela liga, né? Anteriormente, falamos, né, que os metais são os menos eletronegativos da tabela, né? Ou seja, eles possuem uma facilidade de perder elétrons, né? De perder, ele tem um único, os metais alcalinos, né, da primeira coluna, eles possuem um único elétron na sua última camada, ou seja, para ele é mais fácil ele perder aquele elétron do que ele pegar outros, né? Então, por isso que eles possuem uma baixa eletronegatividade, ou seja, uma alta reatividade. E justamente por essa propriedade, né, é uma característica que forma a chamada teoria do mar de elétrons, que é a teoria que vai explicar, que vai exemplificar, né, a ligação metálica, né? Como acontece a ligação metálica, né? Os átomos do metal, que constituem o material, né, por terem uma baixa eletronegatividade, como eu falei, não irão possuir uma forte energia de ligação com os elétrons da última camada, né, como já foi mencionado. Então, esses elétrons, né, que estão na última camada, eles ficam livres para percorrer a extensão do material, né? Eles ficam lá livres e soltos, leves e soltos. É por isso o nome da teoria, né? Porque existe uma infinidade, né? Como podemos ver aqui na imagem, uma infinidade de elétrons desordenados, né? E soltos, e cátions, que são os núcleos positivos, né? Que é aqui representado pelas bolinhas prateadas, né? Que basicamente eles estão que são partículas positivas, né, e que basicamente estão imersos nesse mar de elétrons. Por isso, um nome mar de elétrons, né, teoria do mar de elétrons. Essa é a principal, como eu falei, a principal estrutura que explica, né, a teoria que explica as ligações metálicas, né. Essa teoria e essa estrutura também é o motivo,
né, das propriedades, é a que explica os motivos das propriedades dos metais, né? Como, por exemplo, a alta condução elétrica. Corrente elétrica não é nada mais do que o movimento ordenado de elétrons. E os metais possuem inúmeros elétrons, né, soltos, né, livres. Então, por isso que eles possuem essa alta condutividade elétrica, né? E é essa estrutura aí do mar de elétrons que explica as principais propriedades características dos metais, né? A ligação metálica, ela acontece justamente por essas atrações, né? Porque por mais que os elétrons estejam soltos, o núcleo positivo ainda sofre, ainda tem uma atração, né, com os elétrons negativos, e os elétrons entre eles ficam se repelindo, né? Cargas iguais se repelem, cargas diferentes, né, se atraem. E é por isso que a ligação metálica, né, acontece, justamente por essa interação entre os cátions e os elétrons com os outros elétrons, né? E essa estrutura aí que forma é o chamado retículo cristalino metálico. Aqui nós temos um exemplo, né, uma imagem dá um exemplo. Aqui cada bolinha metálica dessa é um cátion positivo, né, uma carga positiva, e aqui no meio interno dessa estrutura está cheio de elétrons desgovernados, livres, soltos, né? E justamente formando aqui o retículo cristalino metálico. Pronto, galerinha, essa foi a aula 5, né, da disciplina de Química. Nós falamos sobre as propriedades dos materiais, falamos sobre as substâncias químicas, falamos sobre os metais, as ligas metálicas e agora terminamos o conteúdo de ligações metálicas, né? Então, até a próxima aula.